Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso, te ajudando a acabar com as suas dores no corpo em até 2 meses. É um tempinho curto para quem tá sofrendo com dor no corpo já tem um certo período. Então é exatamente aí que eu quero te mostrar aonde a gente consegue chegar, tá certo? Então, vem comigo, se embarca nesse vídeo de hoje e a gente vai entender tudo sobre a parte de dor no joelho, todos os detalhes que tem em volta da dor no joelho, pra gente conseguir acabar com essa dor que te incomoda tanto ao ponto de você virar e falar assim, nossa, tem que acostumar, né? A gente vai ficando mais velho, a dor vem, a gente tem que acomodar, acostuma com ela, porque não tem jeito, faz parte da idade, certo? É errado. Então, vamos lá. Vamos trabalhar nisso aí hoje juntos pra gente entender o que é que tem ali no joelho para poder dessa forma a gente conseguir, ir em cima e resolver esse problema de uma vez por todas. Mas eu tô fazendo minha parte. Vocês têm que fazer a parte de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Opa! O celular caiu aqui. Então, vamos lá. Boa noite pra todo mundo que tá entrando e... Como vocês escutaram lá no grupo Galera Saúde, eu estou fazendo essa live de hoje sobre dor no joelho. Então, se você quer estar sabendo quais são os temas das lives que vão acontecer, só entrar no grupo Galera Saúde, que é um grupo no WhatsApp, onde eu sempre estou informando todas as novidades sobre a página, tá certo? Para entrar nele, é só clicar no botãozinho azul que tem em cima da página aqui no Facebook, no link na bio no Instagram ou na descrição do vídeo no YouTube. É a coisa mais fácil que tem. E aí lá você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo dentro da página do Doutor Idoso. Tá bom? Então vamos começar. Vamos começar com a parte de dor no joelho. Vamos conhecer o que tem no joelho, a articulação do joelho, o que tem nela que pode dar dor, né? Então, primeira coisa, nós temos o fêmur, que é o osso principal que está descendo. Aí o fêmur, ele abre, né, para poder ter a área de atrito. Logo embaixo tem um outro osso, que é a tíbia. Tem um outro ossinho embaixo, que é a fíbula, mas que ela tá só na lateral e ela não participa dessa articulação, ela participa só da articulação de baixo. Então ela pouco importa na articulação do joelho mesmo. Então nós temos o fêmur, a tíbia e na frente a gente tem um ossinho em formato de triângulo, que é a patela. Essa patela é o ossinho, a rótula, aquela bolinha que a gente tem, que quando nós estamos com a perna esticada, a gente movimenta ela assim na lateral e ela movimenta para um lado e para o outro. E a patela, esse ossinho que a gente tem ali na parte da frente do joelho, ela é o osso responsável por quase 70%, 67%, 68% das dores no joelho. As dores no joelho, na maior parte das vezes, é causado pela patela. Por quê? Porque nós temos um osso que está na frente. Então nós temos o fêmur primeiro, a tíbia embaixo, certo? E aí aqui em cima tem a patela. A patela está aqui. Nós temos um osso em cima da cartilagem final do osso do fêmur. E essa patela, esse osso fica deslizando. Já viram o que acontece quando nós dobramos o joelho? A hora que dobra, ela vem para frente. A hora que a gente deixa a perna reta, a patela desliza e sobe. Esse movimento de deslizar e subir, isso cria-se um atrito. E aí isso vai fazendo um movimento ali de atrito que vai machucando. E aí machuca tanto a parte da patela quanto a parte do fêmur. E esse atrito vai causando um certo desgaste de cartilagem. Como que é? Nós temos osso interno. Ali dentro do osso não tem dor, não tem nada, a gente não sente nada. Então se alguém furasse dentro do osso, você não ia sentir, porque o osso não tem terminação de dor dentro dele. Mas na hora que o osso vai começando a ir para a borda e a casquinha do osso, tem uma estrutura chamada periósteo, peri, em volta, ósteo, osso, em volta do osso. É uma capinha. Já viu quando a gente está comendo carne que tem osso? Então, uma costela de vaca, ou então, onde lá tem até a parte do tutano e tudo mais, e aí tem uma casquinha em volta. A parte da costela é uma das mais fáceis de ver isso, que aí tem uma pelinha que você puxa e solta do osso. Isso é o periósteo. É essa capinha que reveste os ossos que tem terminação de dor. Então, esse é o periósteo, a primeira parte que costuma ter dor. Logo depois, nós temos a cartilagem. E essa cartilagem que está causando o amortecimento, aquela parte principal que está dando um amortecimento
primeiro ali, né, diminui a maior parte do impacto nessa cartilagem, ela também não tem terminação de dor. E aí, ela vai desgastando. E a cartilagem vai desgastando. A cartilagem vai desgastando até que ela fica mais fina e começa a encostar onde? No periósteo. Essa capinha que reveste o osso. A hora que essa capinha que está revestindo o osso começa a sofrer alguns choquezinhos, começa a gerar os primeiros incômodos e as primeiras dores. Isso serve para todas as articulações que nós temos no corpo. Mas, nesse exemplo do joelho, é assim que ocorre. Nós temos, então, o osso da patela, da rótula, em volta de cartilagem. E a cartilagem está, o osso do fêmur, envolto de cartilagem. Essa cartilagem da patela e fica fazendo esse atrito, fica fazendo esse vai e vem no osso do fêmur, e aí ele vai gastando a cartilagem, tanto de uma quanto do outro. Na hora que ela fica mais fina, desgastada, ativa o periósteo, que é a capinha em volta do osso, e ele começa a mandar sinais de dor. E aí, esse é o sinal de que eu tenho que o joelho começou a gerar alguns incômodos. Então, o problema do joelho acontece quando tem dor? Não. Já teve que ter um grande desgaste de cartilagem para poder chegar no periósteo, ou nas camadas finais ali da cartilagem e próxima do periósteo. E aí, para atingir esse ponto, já começou a acontecer grande quantidade de desgaste. E essa grande quantidade de desgaste que foi acontecendo já foi dando alguns sinais. E aí que é o grande pulo do gato, a gente conseguir entender o que é que está acontecendo. Primeira coisa que ocorre antes de gerar dor, começa a dar uma sensação de crepitação. Crepitação é quando você pega, por exemplo, o cabelo e esfrega um fiozinho no outro. Ele faz um cri, 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 cri. Essa é a crepitação. Quando está tendo sonzinhos de crepitação, significa que a cartilagem começou a ruir. Começou a gerar uma alteraçãozinha na cartilagem. Seja a cartilagem ali abaixo da patela, seja na cartilagem do fêmur. Tem uma cartilagem que começou a gerar essa parte de atrito. Já está começando a ruir. Então, se o seu joelho está nesse negócio, nessa sensação de que está fazendo um barulhinho, e como que a gente sente isso? Você coloca a mão em cima do joelho e vai fazer o movimento de sobe e desce. Então, ó, eu vou fazer esse movimento e coloco a mão. E aí eu vou começar a sentir uma sensação de que tem alguma coisa ruendo. Igual o sonzinho do cabelo. Mulheres que têm o cabelo mais longo, coloca o cabelo bem no ouvido e movimenta os fiozinhos assim, ó, com o dedo. E aí essa é a sensação que você vai sentir, essa sensação. Isso é a crepitação. Se está crepitando, a cartilagem começou a ruir. Próxima etapa que começa a acontecer ali na região do joelho. Começa a sentir que está parecendo que tem areia. E aí, não é mais só esse barulhinho. Parece que está arranhando. E aí, esse é o segundo estágio. A cartilagem, seja da patela, seja ali na parte de cima, está começando a ter um desgaste um pouco maior. E aí dá essa sensação de areia. Depois, aonde o desgaste começa a ficar mais acentuado, nós temos então os estalos. O joelho começa a estalar. Começa a dar uns barulhos que às vezes são ouvíveis. A gente consegue ouvir o barulho do joelho quando ele movimenta. A hora que está nesse estágio, está a um tris de começar a ter dor. Porque depois que começa a estalar e você vai ignorando, começa a gerar os incômodos no joelho e aí ele começa a dar dor. Ou seja, ele já foi te avisando ao longo de todo esse tempo até causar esse quadro. Se aconteceu esses estalos, é porque ele já te avisou ao ponto de crepitar, de dar sensação de areia, de estalar e agora está doendo. Ou seja, você demorou a correr e ir atrás de uma solução de um problema. Só que aquilo não significa que está nesse estágio que a gente não vai conseguir ter solução. Porque é nesse momento que começa com o incômodo que o joelho começa a inchar.
É a hora que o joelho começa a gerar um quadro de inchaço, começa a inflamar, às vezes pode ficar igual uma bola, porque ele já foi avisando ao longo de todo esse quadro, e aí chegou num quadro que a cartilagem já praticamente já desgastou ali quase no máximo. E aí começa, quando o atrito começa a aumentar, vai começando a causar o quadro de inflamação que leva a inchaço, e aí nesse momento todo já tem um quadro de dor. E se essa dor for aumentando, vai ficando cada vez mais grave até num ponto extremo em que a gente precisaria de fazer cirurgias. Só que detalhe, mesmo quando a gente está nesse momento, se você devagar for galgando um a um as etapas que precisam ser feitas, a gente consegue reverter e melhorar muito o quadro de dor. Eu falei num story aqui da página, lá no Instagram, e os stories também aparecem aqui no Facebook, mas o stories é a coisinha rápida, só durante o dia, né? Então, se você quer ficar ligado nas sacadas, nas dicas que vão aparecendo na minha cabeça, fica ligado nos stories aqui da página. Viu o story do Dr. Douros? Assiste e escuta, porque você precisa pegar essas dicas. Às vezes as dicas não foram tão importantes hoje para você, porque você não está passando por aquele quadro, mas pode ser que apareça uma dica que vai ser útil. Então tente evitar não perder as dicas e os stories do Dr. Idoso por nada, porque eles vão ser essenciais em algum momento. Igual uma pessoa me mandou, nossa, e a hora que eu escutei aquele story seu sobre o joelho, eu já comecei e já melhorou. Tá certo? Então fique atento nos stories aqui da página para poder assim você sempre pegar qualquer dica que vão sendo jogadas, tá? Certo? Então esse é o caminho que acontece dentro do fêmur, da patela, da tíbia e essa cartilagem. A grande parte das vezes, então quase 70% das dores acontecem por conta desse atrito da patela com o fêmur. Nesse deslizamento, quando a gente vai fazendo o movimento, seja para andar, seja para ajoelhar e tudo mais. As outras causas vão coisas mais acessórias, mas nessas estruturas que estão ali em volta. A gente tem a cápsula articular, que é o que reveste toda a articulação do joelho, que prende ali ela com todo o líquido que tem dentro. A gente tem uma aguinha que faz o joelho deslizar de uma forma saudável. E aí esse líquido pode ser aumentado, principalmente quando começa a ter um atrito muito maior. E aí esse atrito muito maior vai causando inflamação. E aí inflama e incha, certo? Deixa eu pegar aqui meu copinho de água. Vocês já pegaram o copo de água de vocês? Se não pegaram o copo de água, então já pega pra gente ir bebendo água juntos aqui ao longo da live, tá bom? É a hora de beber água. Beleza, vamos lá. Então esse é o trajeto. Mas o que causa a dor? Por que ela começa? Você tá tudo funcionando, tudo certinho, a patela foi feita para ficar ali em cima e fazer esse desgaste. O que tá acontecendo? O que acontece é que na coxa, para essa articulação do joelho, nós temos inúmeros músculos. Né? Aqui na parte da frente nós temos um músculo chamado quadríceps, que são 4 músculos, um na frente, 2 do lado e um atrás. Então esses 4 músculos, eles trabalham juntos para poder fazer o movimento da coxa, tanto com o quadril quanto do joelho. Onde esse primeiro aqui é o que tem a patela, mas nós temos esses outros 2 que vão estabilizar a patela. Ou seja, se esses 2 músculos da lateral estão fracos, a patela ela começa a sambar mais. E aí você começa a fazer o movimento e a patela começa às vezes a ir para um lado, vai para o outro, ela fica meio bamba, meio frouxa ali em cima. E aí na hora que isso acontece, ela não desliza no lugar que deveria, ela começa a deslizar pelo lado, pelo outro, e aí ela vai dando essa sensação de frouxidão da patela. Isso por quê? Porque os 2 músculos que nós temos na lateral não estão conseguindo estabilizar. E por que eles vão ficando mais fracos e vai dando essa frouxidão? Porque você não está usando. Nosso corpo ele é vivo. Quanto mais nós usamos alguma coisa, mais resistente e forte ele fica. E o corpo sabe, opa, estou usando essa musculatura. Se eu estou usando a musculatura do joelho, o joelho começa a ficar cada vez mais preparado para fazer aquele movimento. Então, a principal causa de tudo isso é você não utilizar o joelho diariamente.
Você usar ele só na hora que você precisa. Para levantar, para sentar, para deitar, para levantar, para dar uma caminhadinha. Ou seja, você está abusando do seu joelho. Você não está trabalhando com ele. E quando você abusa de alguma coisa, ela não estava preparada para aquilo. Nós temos que treinar o nosso corpo para fazer o que a gente quer. Se você simplesmente começa a usar ele, você está abusando daquela articulação. E ela vai começando a ficar cada vez mais relaxada, mais frouxa, mais fraca. E aí você vai perdendo musculatura, ela vai ficando cada vez mais fina, mais fraca, mais pequena. Isso a gente chega no momento extremo quando o idoso começa a desequilibrar e começa a ter quedas e começa a cair. Esse é o aviso máximo de que você abusou muito da articulação, da sua musculatura de coxa e perna, ao ponto de que ela começou a ficar tão fraca que ela não aguenta nem sustentar o próprio peso do corpo. E aí você começa a desequilibrar e começa a cair. Qualquer coisinha você cai. E isso acontece porque você não estava utilizando aquela articulação. Chega num ponto em que fica tudo tão rígido, tão duro, que você não consegue nem levantar uma perna para poder passar. Às vezes, subir dentro do carro tem dificuldade de levantar a perna para colocar e apoiar o peso na outra. Por quê? Porque toda a cápsula articular e todos os ligamentos que nós temos ali em volta começaram a ficar tão rígidos, tão duros, para poder tentar manter aquilo ali o mais firme possível, porque a musculatura não dá conta. Se a sua musculatura está fragilizada, está frouxa, fraca, afinando e você está tendo desequilíbrio, o seu corpo, sabiamente, começa a falar, poxa, não consigo mais contar com o músculo, ele está fraco. Vamos fazer esses ligamentos, essa cápsula articular, ficar dura para segurar a articulação, porque senão essa articulação vai para um canto e quebra, machuca. Entenderam? E aí começa a criar uma rigidez. Tudo que acontece no nosso corpo é consequência das nossas ações. Ele sabiamente toma uma atitude para tentar te salvar. Mas às vezes essas atitudes começam a gerar outras consequências. Mas a culpa não é do corpo, é das suas ações, é do que você está fazendo. Então, se chega num momento em que você não consegue nem levantar a perna para passar por cima de algo, significa que aquela articulação sua já está tão rígida, tão dura, porque essa é a saída que o seu joelho arrumou para manter a estrutura intacta. Ele teve que fazer a dobradiça da porta ficar bem dura, porque se dependesse da parede e da porta, ela caía. Ela tem que ficar fechada, dura, porque se você começar a mexer, ela não tem estrutura e ela vai cair tudo. A porta só para no lugar se ela estiver fechada. Se você abrir, ela cai. Conseguiram entender essa questão dessa analogia? O joelho só aguenta ficar reto, porque se você começar a dobrar, ele não dá conta de ter estrutura, e aí ele começa a doer, e ele pode até não segurar mais. E é o que acontece quando a pessoa começa a agachar e não consegue mais, depois não consegue nem levantar. Precisa de apoio, precisa de alguém por ajudar, por forças externas para ele ter força. Por quê? Porque a sua porta só está parando fechada. Se você abrir ela, ela cai. Conseguiram entender essa analogia? Então tá aqui, ela só está parada porque ela está fechada na porta. Se você abre, ela cai, porque toda essa estrutura já não existe mais. E ela vai ficando mais rígida, a articulação vai ficando toda mais endurecida, né? Como uma solução, uma saída, uma ajuda, um auxílio para poder você conseguir manter o corpo de uma forma. Óbvio que a gente está falando de situações extremas, mas que às vezes algum de vocês que está vendo o vídeo agora ou vão ver esse vídeo no futuro vai passar por isso. E aí, se você está passando por isso, saiba que tem como a gente reverter, voltar atrás. É só reparar, nós estamos falando de um corpo vivo, um corpo que corrige os problemas. Um corpo que, se você ensiná-lo a fazer e o que ele precisa ser feito, ele vai começar a corrigir as situações e as células vão começar a replicar. E aí essas células vão replicando e vão começando a construir o que precisa ser construído para corrigir o problema do joelho. Tá? Então essa é a causa
do joelho, a falta de uso dele. E como que nós usamos? Eu não estou usando ele levantando da minha cama, indo no banheiro, indo no sofá, sentando, assistindo alguma coisa. Não, você está abusando dele, porque você está fazendo aquelas situações sem prepará-lo para aquilo. E como que nós treinamos o nosso joelho? Exercitando essa musculatura. Então vai aí algumas dicas de exercícios que você pode fazer para trabalhar toda essa articulação. Primeira coisa, musculatura da frente da coxa. Eu não falei que são 4 músculos, o quadríceps. O na frente, que tem a patela, os 2 a lateral, que cria a estabilização da patela para ela deslizar por cima desses músculos firmes. Se esses 2 músculos laterais estão fragilizados, a gente vai ter um problema, certo? Mas esses 4 músculos, eles trabalham juntos, principalmente quando nós fazemos o senta e levanta. Lembrando, o seu pé tem que estar reto, alinhado para frente. Então o pé tem que estar reto. E aí nisso eu levanto e sento. E eu vou fazer esse exercício simples e bobo, mas que as pessoas subestimam. Só que se você começar a fazer e começar a ficar ofegante, e esse exercício deixar você ofegante, você não conseguir fazer 10 tranquilamente, significa que a sua musculatura já está muito frágil e o seu coração precisou acelerar o batimento cardíaco para poder colocar força na musculatura da coxa para ela conseguir chegar lá. Então esse é o primeiro aviso, a primeira alerta. Faça o exercício, senta e levanta 10 vezes. Outro exercício que você pode fazer logo nessa sequência. Você sentado, certo? Sentado, você vai começar a levantar a ponta dos pés. Então, tá aqui sentado, eu vou começar a levantar a ponta dos pés para trabalhar a parte da frente da nossa perna, que é uma musculatura que vai estabilizar a tíbia, que é o músculo de baixo. Então, se eu estou fazendo o movimento de levantar a ponta dos pés enquanto eu estou com ele sentado, eu vou começar a trabalhar aquela musculatura da frente. Agora entra o outro exercício chave de tudo isso para a gente estabilizar estes 4 músculos que nós temos aqui. Eu não falei que é o da frente, que é onde tem a patela, e os 2 laterais principais que criam e estabilizam a patela para ela deslizar? Então, o que é que nós vamos fazer? Você, sentado, né, do mesmo jeito que você estava. Você fez o senta e levanta, levantou a ponta dos pés. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar o pé e vai fazer um giro com o pé. Você vai manter a sua coxa dobrada certinha, né? Não dobrou. E aí agora eu vou começar a fazer o giro do pé, como se fosse um limpador de para-brisas no chão. Como se você estivesse sobre o calcanhar, deslizando para um lado e para o outro. Note que a sua coxa vai estar retinha. Faz ele aí para vocês verem. Quer ver? Eu vou abaixar aqui um pouco o celular para poder mostrar para vocês como que é. Então, ó. Então tá aqui, certo? Pera aí, deixa eu colocar a câmera pro outro lado. Então vamos lá. Eu tirei aqui o sapato exatamente para poder conseguir mostrar. Como que funciona essa parte? Você vai pegar aqui com o joelho dobrado e vai fazer esse movimento aqui, ó, de limpador. Nota que a sua coxa, aqui na patela, tá paradinha. A única coisa que está movimentando é a parte de baixo. E aí você vai fazer esse movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? E aí com esse movimento, você começa a trabalhar só essas 2 musculaturas laterais para poder conseguir estabilizar. Nota que se você deixar a sua perna reta, você não vai conseguir fazer esse movimento. Você vai mexer a coxa toda. Você não pode mexer a coxa toda. Você tem que mexer só do joelho para baixo para fazer o movimento de limpador de para-brisas, para assim você conseguir trabalhar a movimentação da patela e assim ir fortalecendo a lateral. Com esses 3 exercíciozinhos super simples, grande parte das dores que nós temos no joelho vão começar a ter uma melhora gradativa constante, tá? Não é algo que você vai conseguir fazer de um dia para o outro. Não é uma melhora que você vai ter significativa de um dia para o outro. Mas é uma melhora que você vai construindo e vai conquistando dia após dia quando você começar a ir fazendo
todos esses exercícios e esses movimentos. É aí que tá, é a persistência, é o comprometimento de fazer o que você precisa. A minha missão aqui na página é ajudar você a acabar com as suas dores no corpo. Essa é a função aqui da página. Ajudar as pessoas que já passaram ali dos 60 anos, 50 anos, estão com dor no corpo e começou a escutar um médico falando que isso é da idade. Acostuma, essas dores podem ainda ficar cada vez piores com a idade, porque faz parte do nosso envelhecimento. Não faz parte. O corpo vai desgastando sim. Faz parte o desgaste natural do nosso corpo. Agora, dor não. Dor é um aviso de que as coisas estão saindo do controle. Se as coisas estão saindo do controle, eu preciso colocá-las em controle novamente. E aí, com isso, a gente começa a ir corrigindo os pontos. Obviamente, para quem já é antigo aqui da página, sabe que não é só fazer os exercícios que a gente vai corrigir de uma forma 100% as dores no corpo. Existem 7 pilares que precisam ser feitos gradativos e juntos. São 7 pontos. Quem não viu a última postagem, que é um bloquinho de notas do checklist que você precisa fazer todo dia, é aquilo lá que a gente precisa aplicar. A gente precisa aplicar os 7 pilares para poder corrigir o problema das dores. Quais são esses 7 pilares? A gente precisa fazer os alongamentos, precisa fazer os exercícios, precisa fazer os aeróbicos. É isso que leva o nosso corpo a ir batendo as gaivotinhas ali, checando o problema para poder resolver o problema da dor. Então a gente tem que fazer os alongamentos, fazer os exercícios, fazer os aeróbicos, ter uma alimentação rica em proteína e fibras para a gente ter vitaminas, ter sais minerais, ter uma boa hidratação, cuidar da postura e controlar as doenças que você tem. Tomar os remédios que você tem que tomar para as doenças que apareceram no seu corpo. Algumas doenças vão aparecer com a idade. Algumas doenças, mas não dores. Se as dores estão aparecendo com a idade, coisas erradas não estão certas. A gente precisa corrigir alguns pontos que estão acontecendo errado. E no caso do joelho, não é diferente. Essa é uma das articulações mais difíceis de cuidar, porque ela demora mais a gerar resultados. Por quê? Porque o desgaste foi fundo. Primeiro crepitou, depois começou a sensação de areia, depois começou a estalar, depois começou a incomodar, depois começou com dor, depois começou a inchar. Essa é a evolução da doença do joelho. Ela sai de um quadro leve de crepitação para um quadro avançado de inchaço e uma dor intensa. Passou disso, significa que o estrago está ficando muito mais alto. E a dor só vem lá no final. Se isso aconteceu, então foi longo o caminho. Para poder voltar e corrigir isso, vai levar muito mais tempo ainda. Por isso que é uma articulação que pode ser difícil de ajustar. Tá? Então, não pode parar. Gente, quanto antes você começar, melhor. Como foi o caso da Verena, que vocês viram num vídeo de depoimento que eu postei lá no Instagram. E assim que terminar esse vídeo, eu vou postar ele aqui no Facebook. E eu vou colocá-lo lá no YouTube também para as pessoas assistirem. É um depoimento dela com 2, 3 semanas de curso. Já começou a observar as melhoras. O inchaço já não estava acontecendo. Aonde que acontece o inchaço? Lá no final, depois do incômodo, dor, inchaço. Tava lá no inchaço. E ela começou a aplicar e parou de doer e parou de incomodar. Ficou ali para trás. Ou seja, talvez ele estava dando uns estalos. Mas ela reverteu isso aí em algumas 3 semanas de aplicação constante e colocando em prática o nosso checklist. Então sigam exemplos das pessoas que colocaram em prática e conseguiram gerar resultados. E conseguiram gerar melhoras. Porque esse é o meu objetivo aqui. Ajudar vocês nesse trajeto, nesse passo. Tá certo? Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem algumas perguntas aqui na live que vão ser interessantes de responder, tá? Então vamos lá. Agora mesmo tô sentindo dores no joelho. Pois é. Então vamos começar. Muito boas as suas explicações, bom demais. O que você acha do colágeno tipo 2? O colágeno tipo 2 é igual você comer um bife, um frango ou um grão de bico.
O que significa? Colágeno é proteína. Quando a proteína chega no estômago, ela vai ser quebrada em aminoácidos. O colágeno é proteína, o bife é uma proteína, o frango é uma proteína, o grão de bico é uma proteína, ela vai quebrar em aminoácidos. Ou seja, não faz diferença você tomar comprimido de colágeno ou de qualquer suplemento se você tem aquela mesma alimentação. Não tem necessidade de gastar e investir em uma coisa que é igual a uma comida, tá? Ele vai virar aminoácidos. Por mais que você leia e fala, ele não tem como o colágeno de um comprimido ir direto para o joelho. Ele vai para o lugar que o seu corpo estiver necessitando. Se você começa a fazer as atividades e o seu joelho começa a ser trabalhado, aí ele vai precisar de proteínas, vai precisar de aminoácidos, aí o colágeno que você comeu vai para lá. Mas se você continuar com os exercícios e o seu joelho estiver precisando de proteína de aminoácidos, e você comer um frango, comer um grão de bico, comer uma soja, comer um bife, qualquer proteína, esse aminoácido, essa proteína, vai para a sua articulação. Então você não precisa. Então o que eu acho do colágeno? Que se você tem uma alimentação rica em proteínas, ele não vai ser o colágeno que vai fazer a diferença. Eu estou tendo uma boa alimentação, mas eu estou intensificando ainda mais, eu quero uma suplementação que eu preciso de algo para poder dar um boom. Não tem problema, você vai começar uma quantidade maior de proteínas ali extra, você não ter que comer uma quantidade maior de proteínas. Mas, em termos, é exatamente igual, não faz diferença, tá bom? Pode fazer todo dia? Pode fazer todos os dias. Inicialmente, você vai fazer esses exercícios tanto de joelho, quanto de qualquer lugar no corpo que você estiver apresentando dores, preferencialmente de manhã, assim que você acordar. Observe o seguinte, o que acontece quando você acorda? Todas as suas articulações vão estar duras, vão estar enrijecidas. Por quê? Porque você passou a noite inteira com ela parada. E ela vai estar dura. Aí você vai começar a precisar colocar essa articulação em movimentação. E essa articulação, começando com os movimentos, vão começar a ganhar elasticidade. Você vai começar a alongar essa articulação naturalmente com os movimentos. Informação interessante. Coloque isso na cabeça e tenta fazer isso assim que você acorda. Acordou, abriu o olho. Pega as mãos, entrelaça os dedos um com o outro. Isso é com todo mundo. E tenta apertar. Você não vai conseguir, tá? Vai sentir um incômodo, uma dor. E aí, às vezes, você não vai conseguir fazer isso, apertar e fazer isso. Por quê? Porque as articulações dos dedos, elas são muito pequenininhas e elas vão ficar extremamente enrijecidas de manhã. Logo depois, você vai começar a ver, vai movimentando e ela vai começar a fazer isso. Isso para todo mundo. Isso é um exemplo máximo que você leva ao extremo as articulações das mãos. E isso acontece com todas, da menor que seja para maior que seja, tá? Mas é só um exemplo para poder ver essa rigidez que acontece. Quanto mais tempo a sua articulação fica rígida, poxa, minha articulação fica rígida por 30 minutos, 40 minutos. Isso é um alerta de algumas doenças que afetam a articulação. Algum reumatismo, artrite reumatoide, uma osteoartrite, uma osteoartrose, uma artrite. Isso é sinais de algumas outras doenças. Precisa passar por um médico para a gente investigar. Essa rigidez, ela é rápida. 2, 5 minutos ela já é para começar a acabar quando você esquenta. Por isso que tem que ser assim que você acorda, para você observar ela no seu corpo acontecendo. Agora, se essa rigidez não melhora com o passar do tempo, já significa que tem alguma alteração em articulação que a gente precisa investigar. Você precisa procurar um médico, tá? Obviamente que todas essas dicas e essas orientações aqui de página é de uma forma genérica feita para todo mundo. Cada corpo comporta de um jeito. Pode ser que você seja de uma coisa, outra pessoa seja outra situação. Pode ser que a sua rigidez seja essa matinal normal, pode ser que da outra pessoa, porque ela tem uma artrite reumatoide. E aí, por causa disso, o corpo dela ataca o próprio corpo, aí a gente vai ter que intensificar algumas situações, usar medicamentos, porque cada corpo age de uma forma, cada corpo vai ter alguma situação diferente, tá bom? Muita atenção com isso. Agora, começou a sentir essa rigidez? Essa é a hora da gente acordar e já começar a exercitar. E aí, voltando na pergunta que me fizeram, sim, faça todo dia os exercícios, os alongamentos, o que for que seja, quando você acorda.
para você esquentar, gerar uma flexibilidade maior na articulação, para ela romper essa resistência. E aí, ao romper essa resistência, romper essa rigidez matinal, a articulação vai ficar muito mais fluida e no longo do dia vai ficar cada vez melhor. Se você faz apenas uma vez ou outra, eu faço a fisioterapia 3 vezes na semana, saiba que está sendo pouco, que não vai ser suficiente para acabar com as suas dores. Vai dar um alívio? Obviamente que vai, porque é melhor alguma coisa do que nada. Mas para você acabar com as suas dores, se é isso que você quer e você não é uma pessoa acomodada que se contenta com pouco, saiba que qualquer coisa que você fizer aqui da página e gerar um mínimo de resultado, dá para melhorar esse resultado e muito, tá? Como aconteceram já com 8 alunas aqui da página que conseguiram colocar todos esses pilares em prática e atingiram realmente o fim das suas dores no corpo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra perguntinha aqui. Qual a relação do baixo consumo de água com as dores no joelho? Excelente pergunta, tá? A água com o joelho, ele vai hidratar as situações, hidratar as articulações, hidratar o músculo, hidratar os ligamentos, hidratar os tendões, hidratar a cápsula articular. O nosso joelho, ele tem uma camadinha de água, de líquido ali, para poder evitar com que a cartilagem fique cartilagem com cartilagem. Quando ela vai começando a gerar esse tipo de atrito, significa que esse líquido que tem na articulação, que é o líquido sinovial, sinovia é articulação, do latim, então o líquido articular começa a ser desgastado, ele começa a ir esquentando e sumindo. E aí ele começa a gerar atrito cartilagem com cartilagem. Gerando atrito cartilagem com cartilagem, o líquido começa a sumir, começa a evaporar ali, e aí vai dando atrito. E aí vai começar todo esse quadro que eu falei. Começa a crepitar, começa a sensação de areia, começa a estalar, começa a dar incômodo, começa a dar dor, começa a inchar, começa a inflamar. E aí esse é o trajeto. Agora, quando nós hidratamos e bebemos a nossa aguinha na quantidade correta, essa água vai para a articulação, vai para o joelho. Não para inchar, mas para preencher e gerar um líquido articular, o líquido sinovial, na quantidade certa. Gerando o líquido articular, o líquido sinovial na quantidade certa, vai melhorar esse deslize de cartilagem com cartilagem. E sem falar que toda aquela cartilagem, toda aquela cápsula articular, todos aqueles ligamentos que estavam deixando aquela articulação dura, porque a sua musculatura estava fragilizada, estava enfraquecida, vai começar a ficar mais hidratada. E com isso, ela vai começando a ficar cada vez mais elástica. E aí, com isso, você vai ter melhor qualidade de movimento. Note que não adianta você querer passar o carro na frente dos bois, querer fazer um movimento extravagante, alongar, abrir as pernas, tudo, sem antes estar com todo o seu corpo bem hidratado, com os ligamentos elásticos, hidratados, fluidos, porque senão você vai romper, vai machucar, vai se lesionar. Toda vez que você fizer qualquer tipo de exercício, alongamento, pare quando começar a doer, porque se doer é o aviso do corpo que as coisas estão saindo do caminho. E se o meu joelho estiver inchado? Posso fazer os exercícios ou é melhor esperar desinchar? Interessante. Se o joelho está inchado, é importante procurar um médico. Primeiro ponto, tá? Por quê? Porque a gente já está lá naquele estágio final de avanço. E aí, nesses pontos, às vezes, vai ser interessante entrar com alguma medicação. Então, não force. Quando ele já está num estágio muito avançado, se você começar a exercitar, você pode machucar ainda mais. E aí você vai ver que se qualquer exercício que você fizer, qualquer alongamento desse que você fizer com o joelho inchado, vai ter um aumento da dor. Tendo um aumento da dor, significa que, pisquinha vermelho ali, o alerta vermelha, de que as coisas estão saindo do controle. É por isso que inchou, procura um médico. Procura um médico de qualidade. Um médico que queira o seu fim das suas dores. Não que ele vai virar e falar, não, isso aí faz parte mesmo, toma esse remedinho aqui e pronto. Porque não vai resolver, como vocês e muitos de vocês já passaram por isso e já viram. Você não precisa se acomodar e acostumar com as dores, porque elas são da idade. Não, elas são
de um abuso que você está fazendo do seu próprio corpo, tá bom? Então, tá inchado? Procura um médico bom, um médico de qualidade, que vai te orientar no caminho certo, vai te coordenar no caminho das pedras para você desviar do que precisa ser desviado. Alguém que já passou por isso, alguém que já conduziu muitas pessoas por esse caminho e já sabe o caminho de cor, aonde você tem que virar, até mesmo de olhos fechados, tá certo? Cheguei só agora, depois assisto o começo. Saudades das lives. Pois é, Olivia, saudade de você também, mas que bom que está aqui, presente e assistindo tudo. Depois você fala aí pro pessoal nos comentários aqui, dá o seu depoimento da melhora que você teve, colocando em prática tudo que a gente tem aprendido aqui, tudo que você aprendeu lá no curso Fim das Dores, tá bom? Certo, então, tá inchado? Procura um médico, vamos tratar essa fase para poder sair do inchaço, para deixar ela simplesmente ali na parte da dor, simplesmente na parte da dor, porque a partir do momento que a gente está num quadro de dor sem inchaço, a gente consegue ter uma evolução muito boa, gradativa, evolutiva, para a gente conseguir chegar na crepitação e depois acabar com as suas dores no joelho, tá bom? Tinha uma outra perguntinha lá no começo que eu falei, não, vou deixar ela pro final, que vai ser mais interessante. Quer ver? Ó, doutor, pare tudo por favor e me socorre, pelo amor de Deus. Tive uma queda no final de semana, peguei o raio-x hoje e quebrei a cabeça do fêmur. Vou ter que passar por uma cirurgia urgente. O que o senhor me diz? Nadir, essa pergunta sua me chamou a atenção. Não é joelho, mas tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje na página. E eu tô vendo que a senhora tem um selinho de seguidora fiel, então a senhora já deve ter escutado isso aqui na página. Então vamos lá, tá? Eu não sei qual é a sua idade, mas também não faz muita diferença agora, tá? Mas vamos lá, presta atenção. A senhora já deve ter feito a pergunta porque eu já falei isso aqui antes. Quando a gente tem uma fratura de fêmur, um idoso chega a fraturar o fêmur, significa que tem um índice de 77% de complicações que podem acontecer. Isso acontece dentro dos próximos 2 anos, tá? Então, aconteceu isso? Faça a cirurgia. Vai passar por todo o procedimento. Só que a partir de agora, muita atenção em 2 coisas. E isso levado ao extremo para a senhora e num nível mais baixo, mais um alerta para todo mundo fazer. Todo mundo que estiver assistindo essa live aqui agora tem que fazer isso. Agora, a senhora vai passar pelo período de recuperação da cirurgia, vai ficar na camada por um período, depois pode ser que use uma cadeira de roda, pode ser que comece a usar uma muleta, uma bengalinha para conseguir andar. Ótimo, siga o tempo, siga as orientações do ortopedista durante esse período todo, sem se preocupar com muita coisa. Segue as orientações dele até o momento em que ele vai fazer um raio-x e falar, ó, agora você já pode começar a pôr um pouquinho de peso, já vai poder começar a andar um pouquinho. Faça isso. Não tenha medo de colocar o pé no chão e começar a andar. Porque se você ficar com medo de andar, com medo de que você vai cair de novo, a sua musculatura da coxa vai cada vez diminuir mais. E aí vai ficar cada vez mais frágil e chega num ponto que às vezes você nem vai conseguir andar mais. Vai ficar definitivamente com a bengala, com a muleta, com o andador ou na cama. Não precisa passar por isso, tá? Se teve queda, teve musculatura que foi atrofiando e foi ficando frágil e começou a ter sarcopenia, musculatura mais baixa, musculatura enfraquecida. Começou a ter desequilíbrio e caiu e quebrou. Então, passou ali do ponto. Se você está tendo desequilíbrio, qualquer pessoa que está assistindo aqui a live, qualquer pessoa que está assistindo a live, que já teve queda, já teve desequilíbrio, atenção, porque senão pode acontecer, igual aconteceu aqui com a Nadir, que ela contou aqui pra gente aqui, olha, nos comentários. Começa a fazer o exercício de senta e levanta, começa a exercitar a musculatura da coxa todos os dias de manhã, para não chegar nesse ponto. Mas o caso da Nadir aconteceu. E agora? Ela vai seguir as orientações do ortopedista, vai passar pela cirurgia e tudo mais, vai fazer pelo processo de acompanhamento. Mais ou menos 2 meses ele já vai orientar a botar um pouquinho o pé no chão, 3 meses já vai começar a poder andar um pouquinho com a muletinha, 4 meses já acho que já vai começar a pôr um pouco mais de força na perna. Com 4 meses, a partir desse momento, você vai começar sem desculpinha. Vai começar a fazer os exercícios de coxa. Primeiro, sentado, levanta para frente. Depois, senta e levanta. Depois, em pé, joga o joelho para trás, né? Um de cada vez. Vai fazendo esse movimento, para ir fortalecendo essa musculatura da coxa.
Começou a acontecer isso, começa com uma alimentação rica em proteína, para essa proteína ir para o seu fêmur e ir para a sua coxa, tá? Corre aqui para baixo, ou procura lá no Instagram, que é um pouco mais fácil de achar os vídeos, ou no YouTube, e procura o vídeo. A minha avó caiu e quebrou o fêmur. Eu conto exatamente o que aconteceu. E a minha avó chegou a falecer depois, mas ela já estava muito mais avançada, tinha Alzheimer. Só que a consequência, e é para isso que eu quero chamar alerta aqui. A consequência foi porque ela não estava se alimentando direito, ela tinha Alzheimer, não conseguia mais ter compreensão nenhuma, não conseguia nem engolir. E aí, o reparo de qualquer fratura de osso, de qualquer fratura que acontece no corpo e a musculatura, precisa de proteína. E aí o corpo começa a tirar proteína dos outros músculos para reparar o osso. E aí você vai começando a ficar cada vez mais emagrecido, mais fragilizado. Por quê? Porque não está tendo proteína alimentar. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é: siga as orientações, mas cuidado com a sua alimentação. Siga as instruções do ortopedista, faz tudo o que precisa, mas uma atenção extra na sua alimentação, rica em proteína, para essa proteína ir para o seu fêmur, corrigir a fratura e ir para a musculatura que precisa. Senão, o fêmur vai começar a sugar energia e proteína do seu corpo. E aí você vai ficar cada vez mais debilitado. E aí as consequências vão começar a aparecer. Não como carne. É grave para as cartilagens? Sim e não. Porque a gente sabe que existem os veganos e vegetarianos que não comem carne. E não é por isso que as cartilagens deles vão sofrer. Porque existem as proteínas vegetais. Você pode usar e abusar de soja, grão de bico, fava, lentilha, feijão, ervilha. Então usa isso à vontade. E inclusive para as pessoas que chegaram a ter fratura. Não gosto de carne? Não tem problema. Pode começar a fazer a ingesta desses tipos de alimentos ricos em proteína. Tá bom? Joelho dói, falaram para usar palmilhas. É aquilo. Não é isso que vai gerar o resultado principal, tá? Porque às vezes o problema pode estar nos pés. Pode ser que um pé seja maior do que o outro, e aí um joelho força um pouco mais do que o outro. São coisas que a gente precisa realmente avaliar dentro do consultório com o médico. Agora, não é isso que vai resolver o seu problema, tá? O problema da palmilha é se tiver um nível de desgaste ou se o tipo de pisada é diferente. Agora, grande parte das vezes a dor já aconteceu em lesões no joelho. A gente precisa reparar essas lesões que aconteceram especificamente no joelho, tá bom? Pessoal, é isso. Alerta que eu dei lá agora pra seguidora aí que teve, infelizmente, essa fratura do fêmur, tá? É algo realmente sério, grave. Espero que ela consiga colocar em prática, que a cirurgia dela seja um sucesso. Vamos todo mundo torcer. Depois aparece aqui numa outra live e me fala o que aconteceu na cirurgia. Vamos deixando todo mundo aqui informado, avisado de tudo que está acontecendo. A gente está torcendo e orando por você, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Mas segue as dicas, segue o Doutor Idoso que é sucesso, tá bom? Alimentação rica em proteína, segue as orientações, peso, bengalinha, muleta, cadeira de roda da forma certa. Pode colocar peso no corpo? Começa, não fica com medo de cair de novo, não, precisa fortalecer a musculatura e aí, nesse momento, começa a exercitar a musculatura da coxa, tá certo? Pessoal, é isso, essa era a mensagem que eu tinha que passar para todo mundo hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Passaram já 172 pessoas aqui na live e eu só tô vendo 120 curtidas. Então, se você ainda não curtiu, já curte o vídeo aqui e essa é a hora de compartilhar e fala: ó, a live de hoje foi muito boa, assiste lá. E já vai enviando aí para mais gente, porque nosso objetivo é atingir muito mais pessoas com todas essas informações, tá bom? Então é isso. Um grande abraço do Doutor Idoso e vamos ficar sem dores em até 2 meses. Se liga aqui. Um grande abraço, Doutor Idoso, e tchau, tchau!